Olha só, vamos lá para a leitura do livro Retórica de Aristóteles. Já estamos na leitura do livro de número 6. Continuando. Está claro agora quais devem ser nossos objetivos futuros ou atuais ao instarmos e quais ao depreciarmos uma proposta, sendo este último o oposto do primeiro. Assim, o objetivo do orador político ou deliberativo é a utilidade. A deliberação busca determinar não os fins, mas os meios para os fins, ou seja, o que é mais útil fazer. Ademais, a utilidade é algo bom. Devemos nos assegurar dos principais fatos sobre bem e utilidade de modo geral, podendo definir algo bom como aquilo que deve ser escolhido por si só, ou como aquilo pelo bem de que escolhemos outra coisa, ou como o que é buscado por todas as coisas, ou por todas as coisas que têm sensação ou razão, ou que seja busca por qualquer coisa que adquiriram razão, ou como aquilo que deve ser prescrito a a um dado indivíduo pela razão em geral, ou que lhe é prescrito por sua própria razão individual, sendo este seu bem individual, ou como aquilo cujo presença leva qualquer coisa a uma condição satisfatória e autossuficiente, ou como autossuficiência, ou como aquilo que produz, mantém ou acarreta características desse tipo, ao mesmo tempo em que previne e destrói seus opostos. Uma coisa pode acarretar outra de duas maneiras. Primeiro, simultaneamente e segundo, subsequentemente. Assim, o aprendizado acarreta subsequentemente o conhecimento. A saúde acarreta simultaneamente a vida. As coisas produzem outras coisas em três sentidos. Primeiro, como ser saudável produz saúde. Segundo, como a comida produz saúde. E terceiro, como o exercício o faz. Isso é normalmente o que faz isso posto. Observamos, então, que tanto a aquisição de muitas pessoas quanto a remoção de coisas ruins devem ser boas, e a última envolve a liberdade das coisas, mas simultaneamente, enquanto a primeira envolve a posse das coisas boas, subsequentemente, a aquisição de um bem superior em vez de um muito inferior, ou de um inferior em vez de um mal maior, são também bons, pois proporcionalmente, como o superior excede o inferior, a aquisição do bem ou a remoção do mal. As virtudes também devem ser algo bom, pois é por possuí-las que estamos em uma boa condição, e elas tendem a produzir boas obras e boas ações. Elas devem ser nomeadas e descritas separadamente em outro lugar. Ainda o prazer deve ser uma coisa boa, pois é da natureza de todos os animais almejá-lo. Consequentemente, tanto as coisas agradáveis quanto as belas devem ser coisas boas, uma vez que as primeiras produzem prazer, enquanto entre as coisas belas algumas são saudáveis e outras desejáveis por si sós. Se uma lista detalhada de coisas que devem ser boas, a felicidade enquanto desejável o suficiente por si só.
e como razão para colhermos muitas outras coisas, também justiça, coragem, temperança, magnanimidade, magnificência e todas essas qualidades enquanto excelências da alma. Além disso, saúde, beleza e outros enquanto as essências físicas e que produzem muitas outras coisas boas. Por exemplo, a saúde produz tanto prazer quanto vida e, portanto, é considerada o maior dos bens dados que essas duas coisas que ela causa, prazer e vida, são mais profundamente valorizadas pelas pessoas comuns. Novamente, a riqueza, pois é a excelência da posse e produz muitas outras coisas boas. Amigos e amizades. Afinal, um amigo é desejável por si mesmo e, além disso, produz muitas outras coisas boas. Assim também honra a reputação enquanto agradáveis e produtivas de muitas outras coisas boas, geralmente acompanhadas das coisas boas que as fazem ser concedidas. A faculdade de falar e agir, uma vez que são qualidades produtivas, aquilo que é bom. Ademais, boas partes, memória forte, receptividade, rapidez de intuição e coisas desse tipo, uma vez que todas produzem aquilo que é bom. Similarmente, todas as ciências e artes e a vida, já que, mesmo que nenhum outro bem fosse o resultado da vida, ela é desejável em si mesma, e a justiça como a causa do bem para a comunidade. Essas são praticamente todas as coisas reconhecidamente boas. Ao lidar com coisas cujo benefício é contestado, podemos argumentar das seguintes maneiras: é bom aquilo cujo contrário é ruim. É bom o contrário daquilo que implica vantagem para nossos inimigos. Por exemplo, se é para a vantagem particular de nossos inimigos que sejamos covardes, claramente a coragem é de valor particular. Para nossos compatriotas, geralmente o contrário daquilo que nossos inimigos desejam, ou aquilo com que eles se alegram, é evidentemente valioso. Daí a passagem que começa: Priamo, de certo, exultaria. Tal princípio geralmente é válido, mas nem sempre, pois pode muito bem ser que nosso interesse às vezes seja o mesmo que os nossos inimigos. Por isso é dito que os males aproximam os homens. Isso é quando a mesma coisa é prejudicial a ambos. Além do mais, aquilo que não for excessivo é bom, e aquilo que é maior do que deveria ser é ruim. Também é bom aquilo em que muito trabalho ou dinheiro foi gasto. Esse mero fato faz com que pareça bom, e tal bem é tomado como um fim alcançado por meio de uma longa cadeia de meios, e aqui e qualquer fim é um bem. Daí os versos que começam: e a Priamo e ao povo de Troia eles deixariam uma vanglória, e, é vergonhoso. Tarda tanto e retorna de mãos vazias, tal como viemos. Além do provérbio sobre quebrar o cântaro e a porta de casa. Aquilo que a maioria das pessoas busca e que é obviamente um objeto de discórdia, também é um bem, pois como foi demonstrado,
é bom o que é buscado por todos, e a maneira das pessoas é tomada como equivalentemente a todos. Aquilo que é elogiado é bom, e ninguém elogia o que não é bom. Do mesmo modo, aquilo que é elogiado por nossos inimigos ou pelos indignos, pois mesmo quando aqueles contra quem lhe tem uma queixa pensa que algo é bom, sente-se imediatamente que todos devem concordar com eles. Nossos inimigos podem admiti-lo, simplesmente porque é evidente. Assim, não tem valor aquilo que em seus amigos se censuram e seus inimigos não. Por essa razão, os coríntios se consideram insultados por sinônides quando ele escreveu contra os coríntios, ele não tem queixa. Mas uma vez é bom aquilo que foi, distinguindo pelo favor de um homem ou de uma mulher perspicaz ou virtuoso, como Odisseu foi distinguido por Atena, Helena, por Teseu, Paris, pelas deusas e aqueles por Homero. E falando de modo geral, todas as coisas que os homens deliberadamente escolhem fazer são boas. Isso as coisas já mencionadas, além de tudo que pode ser ruim para seus inimigos ou bom para seus amigos, e que for ao mesmo tempo praticável. As coisas são praticáveis em dois sentidos: um, quando é possível fazê-las; dois, quando é fácil fazê-las. As coisas são feitas facilmente quando são realizadas sem dor ou de forma rápida. A dificuldade de um ato reside na dor da causa ou no longo tempo que toma. Ainda, algo é bom se for tal como os homens desejam. E eles desejam não ter mal algum, pelo menos ter um equilíbrio entre o bem e o mal. Esse último acontecerá quando a penalidade for imperceptível ou leve. Boas também são as coisas que são exclusivas de um homem, possuídas apenas por ele, excepcionais, pois isso aumenta o crédito de tê-las. Igualmente, o são as coisas que beneficiam seus possuidores, como tudo o que é apropriado ao seu nascimento ou à sua capacidade, e tudo o que eles sentem que deveriam ter, mas lhe falta. Tais coisas podem de fato ser insignificantes, mas apesar disso, os homens deliberadamente as transformam em suas metas, e o que é facilmente afetuado, posto que é praticável no sentido de ser fácil. Tais coisas são aquelas em que todos ou a maioria das pessoas, sejam seus iguais ou seus inferiores, obtiveram sucesso. Boas também são as coisas pelas quais gratificamos nossos amigos ou irritamos nossos inimigos, e as coisas escolhidas por aqueles que admiramos, e as coisas para as quais somos adequados por natureza ou experiência, uma vez que pensamos que nelas obteremos sucesso mais facilmente, e aquelas em que nenhum homem sem valor pode obter sucesso. Afinal, essas trazem maior elogio, e aquelas que de fato desejamos, pois o que desejamos é considerado não apenas agradável, mas também melhor. Além disso, homens de determinada disposição trabalham principalmente pelas coisas correspondentes a essas. Amantes da vitória trabalham pela vitória. Amantes
a honra pela honra, amante do dinheiro pelo dinheiro, e assim por diante. Essas, então, são as fontes das quais devemos derivar nossos meios de persuasão, acessar do bem e da utilidade. Leitura 7, capítulo 7, ou aqui é um 7, né? E será a próxima leitura, que agora essa daqui já está muito longa.